Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Muito bom ter você aqui conosco, é uma alegria muito grande. E eu queria te convidar a se colocar em pé para louvar e adorar o nosso Jesus, amém? Maranata, vem, Senhor.
Só as vozes declarar mais uma vez. Só em ti confiarei. Eu nada em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nós estamos como igreja cantando isso de coração, porque de fato esse mundo não é a nossa parada final, esse mundo não é o nosso estacionamento definitivo, nós estamos aqui de passagem, por peregrinação. Então Maranata, vem Senhor Jesus, estamos aguardando e esperando a sua vinda, esperando só em Ti, e nos ajude então a olhar só para Ti, e confiar só em Ti, adorando só a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos essa noite a esse momento de adoração, essa semana já que antecede a preparação das festividades de Páscoa que o nosso calendário brasileiro coloca nesse período para que a gente possa celebrar. E que bom que você está aqui essa noite, principalmente você que veio visitar pela primeira vez nossa comunidade. Seja bem-vindo, seja acolhida no nosso meio e que você tenha muito desejo e vontade de voltar outras vezes também para estar conosco. Também tem duas crianças que estão vindo hoje pela primeira vez na nossa igreja. Para essas nós queremos dar uma atenção especial. Eu vou convidar aqui que seja trazido o Benício e também o Arthur aqui à frente pelos pais, podem vindo aqui. E enquanto isso você cumprimenta o maior número de pessoas perto de você e diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode fazer isso por gentileza. Você que assiste e participa pela internet, seja bem-vindo também em nome do Senhor Jesus. Gente, pode se sentar por gentileza. O que está nascendo de menino nessa igreja não está escrito, viu? É uma meninada que está chegando aí, está faltando as mocinhas, ó. Olha o Arthur aqui, como está cabeludo, que bênção, olha aqui. E tem o Benício que está tranquilo também, dormindo. E nós estamos louvando a Deus pelas crianças voltando à nossa igreja. Isso é um ótimo sinal, uma alegria constante, contínua. E vocês viram que já faz alguns domingos, ininterruptamente, que a gente tem apresentado criança aqui. Isso é uma bênção, um privilégio. E realmente a pandemia rendeu bastante novos membros para a igreja, né? E louvamos a Deus por isso. Então nós vamos orar, nós vamos abençoar, porque a palavra de Deus diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a recompensa que Deus nos dá. Então aqui estão as recompensas que Deus concedeu a essas famílias, e que Deus possa abençoar grandemente. Você pode participar estendendo a sua mão para cá? Nós vamos abençoar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pequeno Benício. Louvamos ao Senhor por ele chegar a essa casa, e que o Senhor dê toda a sabedoria, entendimento e direção aos pais, para educá-lo no caminho do Senhor. Que ele cresça, ó Deus, aqui no meio dessa comunidade, correndo em meio a esses corredores, e sendo uma expressão do seu grande amor em todos os momentos da sua vida, Pai. Nós abençoamos o Benício como criança, jovem, adolescente, homem do Senhor e preparado a Ti em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, nós apresentamos também o Arthur diante de Ti. Agradecemos ao Senhor por esse presente que o Senhor concedeu a esse casal. Assim nós Te louvamos, Pai, para que essa família também possa estar consciente do grande privilégio e também responsabilidade
de levar esse pequeno até a presença do Senhor. Então, Pai, enche-os de capacitação e que o Arthur seja uma criança consagrada ao Senhor, do ventre em todos os seus dias. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deixa eu dar um beijo em cada um. Pronto, esse aqui também. Deus abençoe, gente. Sejam bem-vindos aí com essas crianças maravilhosas. E também nós temos algumas pessoas que, infelizmente, não estão vindo à nossa igreja, e não porque sejam tão pequenininhos assim, é porque, infelizmente, estão acamados ou estão sofrendo de alguma enfermidade, ou até mesmo com uma dificuldade de deslocamento. Nossa igreja se preocupa com essas pessoas, e nós queremos que, por gentileza, você nos ajude a encontrarmos essas pessoas que talvez estejam em suas casas e não estejam recebendo assistência pastoral. É uma grande responsabilidade sobre nós, sabemos que existem pessoas assim e não atuarmos. Então a gente não pode ser cobrado por aquilo que a gente não sabe. Se você conhece alguém da nossa comunidade que está precisando de assistência pastoral, que está numa casa, está num leito de enfermidade, precisa de um apoio, que levemos ceia até essas pessoas, por favor, nos ajude informando a secretaria hoje, no final do culto ou durante a semana, que nós estamos organizando aí uma equipe para que a gente possa sair abençoando essas pessoas que precisam de tanto alívio e refrigério nessa fase da vida, tá bom? Outra vez também, se você quer se tornar membro da nossa comunidade, essa é a última chamada. Nós vamos começar agora, no último final de semana de abril, com a nossa classe de novos membros, e se você ainda não deu o seu nome, ainda dá tempo. Ah, mas eu não sei, pastor, se é o momento. Faça o curso, você terá 2 meses aproximadamente para fazer essa decisão. Não é que você faz o curso e tem que se batizar ou se tornar membro. Você pode fazer essa decisão na medida que o curso se desenrola. Então, dê o seu nome, venha participar com a gente, e a sua decisão com certeza vai ser a melhor possível para o momento que você também está vivendo. Nós estamos todas as terças-feiras com um programa na rádio. Agora, o pastor Rodrigo era radialista lá em Porecatu. Quando ele veio para cá, a Rádio Sertão sempre fez convites para a nossa igreja participar. Vocês lembram que o pastor João participava? Mas, irmãos, esse não é o meu ministério, esse não é o meu chamado. Quando o pastor Rodrigo veio e disse que eles tinham convidado e que ele tinha interesse, eu falei, me inclua fora dessa. Eu disse, pode fazer à vontade, só não me chama para participar, porque não é o meu ministério. Não fico à vontade, não tem facilidade que outras pessoas têm para isso. Mas ele tem, e todas as terças de manhã você pode acompanhar das 10 às 11 o programa da nossa igreja, conduzido e apresentado pelo pastor Rodrigo. Você pode inclusive participar, entra lá, dá uma audiência legal e compartilha para que outras pessoas também sejam apresentadas com esse importante veículo de comunicação também na nossa igreja. E temos um ministério que está surgindo, e eu gostaria da sua atenção, que é o nosso ministério de mães solteiras. Que ministério lindo, irmãos, de apoio. A gente chama isso de MAMES, Ministério de Apoio a Mães Solteiras. Nós não queremos que você, mãe solteira nesta igreja, ou você que assiste pela internet, fique envergonhado pelo seu estado. Nós queremos ser um alívio e um refrigério, porque nós descobrimos o quão difícil é construir uma vida sem a presença do genitor, é construir uma vida sem a presença do homem na casa, trazendo amparo. Mulheres que trabalham em dois serviços, deixam as crianças em condições às vezes difíceis também, que também acabam penalizando educações. Nós queremos ser uma bênção na vida das mães solteiras. Por gentileza, no final dessa celebração, dê o seu nome. Nós estamos com poucas vagas, mas são vagas que nós queremos oferecer para assistência terapêutica profissional gratuita, tá bom? Gratuita. Queremos também dar assistência social, assistência emocional na educação dos filhos, na participação de curso e espiritual. Se você é uma mãe solteira, ou se você conhece alguém que poderia participar desse programa, não hesite em dar o nome, que nós temos a certeza que vai ser uma bênção, algo novo, inaugurador aqui na nossa cidade. E eu creio que Deus possa usar esse modelo para tantas outras igrejas e outras cidades, porque nós temos uma fatia da população que está nessa condição, que hoje é chamada de mãe solo, que sofre e precisa também de um apoio e também de refrigério que a igreja pode oferecer. E agora, nessa semana, a gente está preparando a nossa Semana da Ressurreição, e tem bastante atividade, tá? Escolha uma para participar, ou participe de todas. Na quinta-feira, que é véspera de feriado, no outro dia você pode dormir até mais tarde, vem participar da vigília com a gente. É a Noite da Ressurreição, ou melhor, a Vigília da Paixão, onde a gente vai passar um tempo aqui de oração. Começa às 22 horas aqui no templo, tá bom? Vem participar com a gente desse momento de oração, na Noite da Paixão, para que a gente possa ali ter esse tempo de oração. Aí no dia 15 e 16, nós vamos ter a mesa. Daqui a pouco eu explico o que significa a mesa da ressurreição. E no domingo que vem, nós não teremos a celebração das 10 da manhã. Ela passa para 6 da manhã, com o nascer do sol, a manhã da ressurreição,
Quem nunca veio num culto desse, gente, vocês vão se impressionar. Nós vamos ter um delicioso café da manhã também, você vai poder participar, vai ser maravilhoso. 6 horas da manhã, convido você e sua família, mas comece em ponto, tá bom? Se você chegar às 6h10, você já perdeu metade do culto, porque ele é rápido. Nós pegamos o sol nascendo e temos as canções de ressurreição, ministração, vai ser maravilhoso. Convido você que está aqui e você que está na internet, fazer um esforço para estar com a gente, domingo agora, 6 da manhã, porque às 19h30 a gente vai ter um culto diferente, uma celebração mais musicalizada, teremos coreografia, canções, ministração, e você também pode vir à noite. Serão 2 celebrações distintas, 6 da manhã e 19h30, você pode escolher uma das duas ou participar das duas, para estar aqui conosco nessa semana da ressurreição. Agora, o que é a mesa, pastor? Bom, a mesa, agora você precisa saber como que a gente vai fazer. Pode passar para mim, por gentileza. A mesa da ressurreição, você vai separar a sexta ou sábado. As 4 refeições, você vai escolher uma delas para convidar alguém para sua casa. É a mesa, lá na sua casa, instrumento de evangelismo e de restauração de vidas. Vai ser um refrigério no coração de pessoas que vão receber esse convite. Então, na sexta, que é feriado, ou no sábado, você vai escolher almoço ou janta, você vai separar um momento de refeição, não precisa ser nada elaborado, porque o que vai ser importante é você separar um momento e separar um pão e uma jarra de suco de uva. Simbolicamente, você não vai ministrar a ceia, porque isso é uma prerrogativa do pastor que faz, segundo a tradição presbiteriana independente, mas você vai ministrar num simbólico momento de partir o pão e tomar o cálice. Você vai pegar um pão e vai distribuir a cada convidado da sua mesa, vai distribuir a taça de de suco de uva, vinho não, tá, irmãos? Porque os alcoólicos podem sair de lá depois e ir para o boteco, a gente não faz isso, né? Então, suco de uva, você vai distribuir, vai participar, vai orar com eles, vai abençoar, e vai dizer a essas pessoas que elas foram especialmente convidadas num desafio, no encorajamento da igreja, para chamar pessoas para casa, para celebrar a ressurreição de Jesus. Então eu convido você e te encorajo a fazer isso. Quem fez isso há 2 anos atrás, antes da pandemia, sabe como foi importante e precioso. E aí eu quero pedir que você faça o seguinte: fez a semana da ressurreição, participou da mesa, tira uma foto, faz uma selfie e manda para a nossa secretaria, que nós queremos catalogar essas imagens e saber a quantidade de pessoas que engajou conosco nesse propósito, tá bom? O que eu faço então, pastor? Convido alguém nesses dias para sua casa, numa refeição, ela vai almoçar ou vai jantar com você, e num determinado momento você vai pegar e vai distribuir o pão e o suco, e vai dizer: você está aqui porque nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, e você é o nosso convidado especial para estar aqui. Só vale com pessoas de fora da casa. Pode ser filhos, desde que eles morem fora da sua casa, tá bom? Não só com as pessoas dentro do círculo familiar, mas para outras também, amigos, parentes, vizinhos, vai ser maravilhoso, e eu convido você a fazer isso com a gente. Aí fala assim: pastor, mas eu estou com dúvida, como é que eu faço? E se tiver que ler um texto bíblico, eu queria cantar uma canção, posso? Mande um WhatsApp para nós dizendo mesa, naquele número, é o WhatsApp da igreja. A gente vai mandar para você um folder descrito passo a passo como realizar a mesa da ressurreição, tá bom? É só mandar lá mesa e você vai receber um folder que explica passo a passo o que é a mesa da ressurreição. Conto com a sua participação, a gente está muito empolgado, porque depois de 2 anos a gente poder fazer isso é um privilégio. Abra a porta da sua casa, receba alguém na sua mesa, mesmo que seja algo simples, o importante é a comunhão e o símbolo que você vai ministrar a essas vidas. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos devolver nossos dízimos e ofertas, fique atento aos demais avisos, entre em contato aqui com a nossa secretaria, e se você veio preparado para devolver seu dízimo e sua oferta, aqui à frente, enquanto nós cantamos essa canção, você pode fazer isso generosamente. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegro.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Alegramos em ti, ó Pai, por quem tu és em nossas vidas, ó Pai. Não por seus feitos, ó Pai, mas por quem tu és, ó Pai. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Alegramos no Senhor, ó Pai, em meio a qualquer circunstância, ó Pai, pois sabemos da sua fidelidade, ó Pai, do seu amor para nós, ó Pai. Por isso te adoramos, ó Pai, te agradecemos essa noite neste lugar, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Jesus. Vamos mais uma vez declarar: ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, palavra de Deus. Senhor, estamos aqui essa noite, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, para dizer que precisamos de Ti, ó Pai, e que ansiamos pela Sua presença, Pai, em nossas vidas cada vez mais e mais, Senhor Jesus. Convido você agora, neste momento, a fechar seus olhos, começar a clamar pela presença do Senhor neste lugar, pois Ele está aqui, mas Ele quer ouvir da sua boca, para entrar no seu coração. Dê liberdade ao Senhor para fazer o mover essa noite neste lugar. Estamos aqui diante de Ti, ó Pai, declarando, ó Pai, que precisamos do Senhor, ó Pai. Vem tirar toda a frieza do nosso coração, ó Pai, e vem acender a chama sobre nós, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui, ó Pai, no nosso meio, Deus. Rei, sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará, nos ouvir.
invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Perto tu estás, nossa oração respondes, vem com teu fogo em nós. Somos povo teu, nos ouvir. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Vem sobre nós, Espírito Santo. Queremos mais de ti, venha nos encher. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir.
mais real aqui no nosso meio, Senhor Jesus. Venha ministrar os nossos corações, ó Pai, ainda mais essa noite, ó Pai. Vem com a Tua palavra, ó Pai, confrontar o nosso coração, ó Pai, as nossas ideias, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ter uma transformação de mente, ó Pai, de vida, ó Pai, voltados à Sua palavra, ó Pai, e vivendo o Evangelho do Senhor, ó Deus. Por isso vem até nós, ó Pai, com a Sua palavra, ó Pai, e nos ensina mais uma vez essa noite neste lugar, Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir a esse momento. Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens que começou há mais de 2 meses atrás, Operação Resgate. E quando nós estávamos planejando essa série, olhando para diante, que ela encerraria exatamente no domingo que antecederia a Páscoa, nós fizemos essa escolha por pensar nesse período de retomada da igreja no ano de 2022, principalmente em termos do pós-pandemia. Então, o fato de quase 100% aqui hoje, 95% de pessoas não estarem usando suas máscaras, significa que de fato nós estamos vivendo um tempo de maior segurança e que já pode se configurar naquilo que se chama de pós-pandemia. Interessante que a gente já estava pensando sobre isso, porque a grande verdade é que daqui uns 2, 3, no máximo em 5 anos, a gente vai ver grandes trabalhos e grandes demonstrações do que essa pandemia trouxe para nós como uma nova forma de viver. Agora parece tudo novidade, agora parece tudo um pouco meio tumultuado, inclusive, mas as coisas estão se sedimentando, elas estão se configurando, e vocês vão ver que muitas coisas ainda vão se tornar parte da nossa cultura daqui para frente, naquilo que nós chamamos de pós-pandemia. Bom, podemos falar alguns exemplos. O teletrabalho, que antes era algo, uma inovação de ponta, e para muitas empresas que tinham condições, hoje atinge muitas médias empresas, inclusive, o trabalho em casa, o home office, como se diz. A gente tem hoje a educação à distância, que praticamente se readequou por completo para poder atender essa nova necessidade durante esses 2 anos. Temos também as igrejas que a grande maioria não fazia transmissão das suas celebrações. Hoje praticamente 90% das comunidades cristãs têm algum tipo de transmissão online, ou seja, tudo isso veio e aconteceu graças ao que nós experimentamos esses 2 anos. Graças não no sentido de que isso é bom, mas no sentido de que isso tem fundamento nessa situação. Então a pandemia trouxe várias circunstâncias, várias consequências, mudanças que vieram para ficar. Nós não voltaremos ao nível que éramos em 2019, nós não retrocederemos ao que nós vivíamos em 2019. As coisas mudaram, se estabeleceram, e a gente precisa entender que precisamos lidar com umas novidades, mas resgatar outras que foram levadas e que a pandemia trouxe como prejuízo. E uma dessas coisas que eu gostaria de falar, e inclusive a gente escolheu como a última dessa série de mensagens, é que esse diagnóstico inegável da pandemia é que ela roubou muitas coisas de nós. Já falamos nessa série de mensagens, mas a principal e a mais evidente é que de fato pessoas se afastaram da nossa comunidade. Então não tem como negar isso, não tem como fazer vistas grossas essa situação. O fato é que da igreja que nós tínhamos em 2019, a nossa comunidade de fé nesse lugar, muitas pessoas acabaram se afastando. Hoje nós não podemos medir isso em números, porque ainda nós não fizemos a tabulação daqueles que permaneceram. Nós tínhamos um combinado com o conselho dessa igreja de que quando as máscaras não estivessem mais presentes e obrigatórias, nós começaríamos a fazer contato com as pessoas e verificar o nosso rol de membros por completo, composto de 700 de pessoas, para verificar quem de fato está de volta, quem de fato quer continuar, ou quem de fato, num breve período, pretende retomar as atividades conosco. Mas a gente não tem um dado ainda para falar 80% voltou, 70%, ainda é uma grande incógnita para nós em relação a isso. Mas temos um dado: pessoas, muitas delas se afastaram. Eu, como pastor, sou capaz de perceber isso, me entristecer com isso, e preciso falar com você que a nossa última série de mensagens vem a calhar com esse momento de retirada das máscaras do rosto, da não obrigatoriedade de algumas atividades, para a gente aprender a resgatar pessoas. Pessoas que se afastaram, pessoas que se distanciaram,
pessoas que ficaram longe da nossa comunidade. Eu não falo longe da igreja, porque a igreja é muito maior que a comunidade local. Quando eu falo igreja, você precisa entender isso. Eu não falo de um endereço, eu não falo de presbiteriana, eu falo de algo invisível que só pertence a Jesus e só Jesus conhece. Porque a igreja tem muitos que Jesus não tem, e Jesus tem muitos que a igreja não tem. Isso é um fato óbvio e verdadeiro. Pode ser que a gente esteja com muitas pessoas aqui que Jesus não tenha. Eles estão dentro da igreja, mas na verdade não pertencem à igreja de Jesus. Mas resumindo, isso aqui é só um parênteses. A verdade é que muitas pessoas se afastaram da comunidade, da comunhão, do tete a tete, da conexão que nós tínhamos aqui no ano de 2019. E agora é a hora de a gente poder olhar para isso com sabedoria, com responsabilidade. Eu assumo isso como pastor dessa comunidade e também acabo dividindo isso com você, que é membro da nossa igreja, para também aprender e participar conosco desse processo de resgatar pessoas que foram levadas nesses 2 anos de pandemia e que já não estão do nosso lado, sentados nesses bancos e nem frequentando mais a nossa comunidade. Para isso eu gostaria de retomar o texto da semana passada, Atos capítulo de número 9, se você não assistiu, você pode entrar no YouTube e depois fazer uma contextualização do que nós estamos falando. Atos 9 é a conversão do apóstolo Paulo. Saulo, que é o perseguidor da igreja, serial killer de cristãos, acaba se convertendo, acaba indo e ficando um tempo com os discípulos. Lá ele afirma que Jesus é o Cristo, lá ele demonstra que Jesus é o Cristo, e ele começa então a desenvolver uma boa prédica e uma boa oratória. Isso começa então a colocar Damasco em euforia. Existem algumas coisas que estão acontecendo ali em Damasco, a cidade onde ele prega, e começa a colocar em xeque o poder dominante. Você sabe que uma pregação corajosa geralmente constrange a elite e constrange os dominadores. Então ele começa a ter um problema com a classe judaica elitizada de Damasco, e eles querem matar a Paulo. Os discípulos, sabendo disso, têm uma ideia maravilhosa. Vamos descer o Paulo pelo cestinho das muralhas, durante a noite na surdina, ele foge para Jerusalém, ele é abrigado lá em Jerusalém pelos outros discípulos, e nós salvamos um homem de Deus que acabou de se converter. Até aí parece tudo legal, até aí parece que vai bem. O problema é quando Paulo chega em Jerusalém. Paulo não é o apóstolo quando ele chega em Jerusalém. Paulo é o assassino de cristãos. Paulo é o perseguidor da igreja. Vamos contextualizar isso. Imagine que nós tenhamos um matador de aluguel aqui na cidade, ou um matador, que está passando aí, como alguns costumam dizer, descarregando o dedo aleatoriamente e matando pessoas. E você conhece muitas pessoas que foram assassinadas por ele, muitas pessoas e famílias foram prejudicadas por ele, se não a sua própria. Aí de repente, eu abro o culto dessa noite e digo: irmãos, essa noite nós estamos aqui no momento de adoração, mas nós temos um pregador especial. Nós temos o ex-matador de pessoas aqui da nossa cidade, que vai trazer uma palavra. E no final ele vai fazer uma oração por você e pela sua família. Vem aqui à frente e receba a oração do ex-matador da nossa cidade. Quem viria? Qual é o nível de confiança, de credibilidade que isso traz? É essa sensação que a igreja de Jerusalém tem. Quem está lá em Jerusalém? Pedro, Tiago, João, são chamados colunas. Eles estão em Jerusalém construindo agora um cristianismo para os judeus e trazendo agora uma organização de uma igreja incipiente, inaugurada recentemente. Então, Paulo chega e é imediatamente recebido pelos discípulos. E olha só o que acontece quando ele é bem recebido lá. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não é para menos, não é verdade, irmãos? Não vamos condená-los aqui e julgá-los. Não aceitando ou não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Então a primeira coisa foi uma desconfiança. Quem é esse Saulo, que é chamado de Paulo aqui entre os gregos? Eu conheço a história desse homem. É melhor a gente tomar cuidado, não deixe ele muito perto da sua família, não dá o endereço da sua casa e nem passa o teu contato telefônico para ele. Ele é um perigo, ele é uma ameaça. Paulo tentou se reunir, mas Paulo foi afastado socialmente da comunhão. Obviamente, irmãos, obviamente que esse afastamento da comunhão é prejudicial. Ele é um fato realmente machucador da nossa alma. Sermos privados do contato com as pessoas é altamente danoso para a nossa vida, não é? Não precisa só ser de igreja. Na igreja isso jamais deveria acontecer. Mas lá fora, sermos privados de um grupo social que queremos fazer parte. Paulo tentou entrar no grupo. Paulo tentou fazer-se participante daquele movimento, mas houve resistência. Resistência. Assim como hoje eu encontro muitas pessoas que estão afastadas do vínculo social e comunitário da nossa igreja local.
Eu sinto que muitas pessoas, elas encontram resistências para voltar à nossa comunidade. Resistência talvez pela vida de pecado que elas enfrentaram nesses 2 anos. Resistência talvez pela nossa própria prática de julgadores, ou até mesmo pelo nosso nível de exclusão. Talvez estejam rejeitados até pelo nosso nível de indiferença, onde nesses 2 anos ela não recebeu nenhum telefonema, ela não recebeu nenhuma participação da nossa vida. Ela estava no nosso pequeno grupo, ela estava no nosso ministério, ela estava sentada na nossa fileira, mas ninguém nunca se importou com ela ao ponto de lhe mandar sequer uma mensagem. E talvez ela esteja ignorada do convívio. É a situação de Paulo. Ela até quer se reunir, mas não consegue mais, porque fechou-se hermeticamente aquele círculo onde as pessoas não conseguem entrar e acessar. Mas é aí que vem um contexto interessante, porque a gente sabe o diagnóstico. O que a gente precisa aprender a lidar é com o prognóstico, irmãos. Não adianta eu falar para você o seguinte: olha, a sua doença é grave, vai embora para sua casa e Deus te abençoe. Eu tenho que dizer para você, sua doença é grave, porém os tratamentos são esses, os recursos médicos são esses. Isso é prognóstico. Nós somos bons de diagnósticos. O irmão desviou. E o outro agora abriu um negócio totalmente mundano. O outro estava na balada, o outro separou. A gente é bom de diagnóstico, de olhar pessoas que se afastaram e se perderam. Mas o que a gente vai fazer com isso? E o prognóstico? E como a gente vai lidar com essa nova realidade de uma igreja que está cheia de pessoas novas, cuja qual as antigas ainda não voltaram? Estou feliz por você ter chegado aqui nesse período de 2 anos da pandemia. Estou feliz de você estar aqui essa noite, mas ainda estou com meu coração apertado de gente que estava aqui e não está mais. É por isso que nós precisamos olhar para a situação de Paulo, nos empatizar com essa situação e tomarmos uma atitude desse homem que vai aparecer agora no cenário, que eu quero apresentar para você. O seu nome é Barnabé. Então Barnabé, olha esse nome que agora é o nome central da nossa mensagem essa noite. Então Barnabé o levou aos apóstolos, lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Então Paulo não consegue mais voltar. Talvez o Paulo estava saindo pela porta do fundo. Talvez Paulo estava se despedindo e ninguém estava notando. Talvez Paulo estava se sentindo tão desprezado que ele muda, de uma maneira emudecida, deixou a comunidade e disse: não, esse não é o meu lugar. De repente o Barnabé olha para a porta do fundo, vê o Paulo saindo silenciosamente. Talvez ele olhe o Paulo cabisbaixo, entristecido, porque ele não está recebendo o contato necessário. Então o Barnabé fala: não, peraí, a gente não pode perder ninguém. Nós não podemos perder ninguém. Nem sequer um homem que tem sobre os seus ombros a acusação de ter sido perseguidor e assassino de igreja. Nós não podemos perder ninguém. Irmãos, como é bom ter Barnabé na igreja. Como é bom ter essas pessoas que elas não estão nos púlpitos, elas não estão na evidência, elas não estão sendo ovacionadas, elas não têm números de likes nem popularidade na rede social. São pessoas simples, atentas aos corações que talvez estejam saindo pela porta do fundo e dizem: não, a gente não pode perder ninguém. Eu gostei de uma discussão que eu tive com esse conselho dessa igreja há um tempo atrás, aqui nessa igreja, onde uma pessoa pediu o desligamento da nossa comunidade e houve um certo respeito e uma reverência. Nesses 7 anos que eu estou aqui, nunca nenhuma pessoa pediu o desligamento da nossa comunidade por uma situação de constrangimento, por não conseguir mais se adaptar. Nunca. Apenas uma família. E o conselho, olhando para aquela situação, sabendo do que havia sido acontecido no contexto, o conselho disse: que pena, poderíamos ter feito diferente, poderia ter sido diferente, poderíamos estar juntos ainda, mas que pena. Ninguém disse graças a Deus, ninguém disse que bom, enfim, livres, ninguém disse. Isso é maturidade. Nós ficamos tristes, porque sabíamos que estávamos perdendo pessoas preciosas e importantes. Fizemos incursões e tentativas de poder alguma coisa ser diferente, mas não aconteceu. Mas que maturidade do conselho de dizer: que pena. Irmãos, a gente não dá graças a Deus por ninguém que sai da nossa comunidade. A gente não se sente aliviado por uma pessoa que saiu pela porta do fundo e falamos: que bom, um problema menos. Não, irmãos, nós sabemos que todos são Saulos, são Paulos, são pessoas importantes. Sabe qual é o problema? É que falta Barnabé no nosso meio. É difícil para um pastor só cuidar de uma comunidade tão numerosa que passa de centenas. Se nós tivéssemos mais Barnabés, talvez a gente tivesse uma proteção social maior para as pessoas que estão na nossa comunidade e um nível de vínculo muito maior que protegesse em tempos de pandemia.
Por isso algumas pessoas usam métodos. Ah, não, porque o método tal de crescimento de igreja. Irmãos, a pandemia mostrou que o único método que faz as pessoas voltarem e permanecerem na igreja é o relacionamento. Não tem método. Não é o pastor, não é o orador, não é a equipe de louvor, não é a estratégia da igreja da América. Não, irmãos, o único método de manter as pessoas na comunidade é o relacionamento pessoal. Se você está aqui essa noite, é por causa do seu grande vínculo com alguém que te faz ainda permanecer aqui. Se você voltou para a comunidade depois desses 2 anos, é porque alguém ainda permanece próximo de você o suficiente para você dizer: esse é o nosso lugar. Mas e os demais? Quais serão os Barnabés, melhor dizendo? Quais serão os Barnabés que vão se levantar para ver os Paulos que saíram pela porta quietinhos, desprezados, ignorados e não percebidos? Bom, aí o texto continua dizendo: assim, Saulo ficou com eles. Aí o pessoal fala: se o Barnabé falou, tá tudo certo. Vem, Paulo, dá um abraço aqui, camarada. Seja bem-vindo em nossa igreja. Ele andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Mas aconteceu um problema. Quando a gente prega corajosamente, irmãos, a gente tem problema com a classe dominante. A gente tem problema com a elite religiosa. E Paulo teve mais uma vez esse problema, olha lá. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Então, pela segunda vez, Paulo tenta pregar e as pessoas tentam matar. Na primeira vez, ele desceu pelo cestinho das muralhas de Damasco. Agora, na segunda vez, qual será a alternativa dos discípulos? Qual será a alternativa dos grandes colunas de Jerusalém? Eles têm uma ideia brilhante, irmãos. Brilhante. Levam Paulo para a rodoviária e mandam ele de volta para casa. É isso que aconteceu. Olha o versículo 30. Sabendo disso, os irmãos de Jerusalém o levaram para Cesareia. Cesareia é um porto ao norte de Jerusalém, aproximadamente uns 300 quilômetros. E o enviaram para Tarso. Paulo de Tarso, volta para a tua casa. Você está dando trabalho demais para a gente aqui. Paulo, você não é tão bem-vindo. Irmãos, quantos Paulos são negados? A quantos Paulos são negados os direitos de permanecer na comunidade? Pelo julgamento, exclusão, indiferença. A quantos Paulos nós negamos a possibilidade de andar junto conosco e de serem um conosco? Esses irmãos fizeram o que muitas igrejas fazem: desigrejam pessoas. Não, você não é bem-vindo, você dá trabalho demais, você é muito pecador. A sua história é complicada, hein? O fulano, meu Deus do céu. Não, irmãos, isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus acolhe a todos, abraça a todos, não é conivente com o pecado, não faz colúnio com a maldade, mas a igreja de Jesus é uma igreja que acolhe, e acolhe pecador. E é tão bom que ela acolhe pecador que ela permitiu que eu fosse pastor dessa igreja. Ou seja, Paulo era tão problemático que os irmãos tiveram uma decisão rápida e arbitrária: vamos mandar ele de volta para a casa dele. O que eles queriam fazer, irmãos? Se livrar de um estorvo, se livrar de um problema que surgiu. E Paulo ficou nesse lugar. E Paulo ficou um bom período lá. Irmãos, eu fico imaginando quantas pessoas se afastaram ou foram afastadas da nossa igreja. Irmãos, eu quero dizer essas duas palavras. Se afastaram é uma palavra que diz que o sujeito fez a ação. Elas se afastaram. Elas se esfriaram, elas perderam o encantamento, elas diminuíram sua intensidade espiritual, elas se afastaram. Mas eu também me pergunto quantas pessoas, aqui é sujeito passivo, foram afastadas pela nossa atitude, nosso desprezo, nossa indiferença, pela nossa não comunicação de um evangelho real, verdadeiro, contextualizado e atualizado. Então, sejam afastadas por si, ou fossem afastadas por nós, essas pessoas deveriam ser amadas, irmãos, e serem buscadas, porque faz 2 anos que elas não estão aqui conosco, faz 2 anos que elas deixaram de estar do seu lado. Irmãos, parentes, filho, filha, sobrinho, neto, neta, marido, esposa, amigos, vizinhos, gente de ministério, líderes, que estavam exatamente aí onde você senta, ao seu lado, mas que não estão mais. 2 anos, irmãos. E com Paulo não foi diferente, porque o nosso próprio apóstolo Paulo passou 10 anos em Tarso. Entre Atos capítulo 9 e Atos capítulo 11, onde Paulo vai aparecer de novo, são 10 longos anos de espera. E eu fico perguntando, irmãos, o que Paulo fez durante 10 anos em Tarso? A Bíblia não fala. O fato é que ele ficou amontoado, juntando poeira, talvez desprezado,
E talvez até com um senso de despropósito na sua vida 10 longos anos. Eu fico pensando, sabe, eu deito em casa à noite, eu tento ficar rememorando os rostos que vieram na igreja. Então domingo para mim é sempre um dia de mais insônia, onde agora sem as máscaras fica muito mais fácil. Fulano não estava? Não, fulano não está indo. Não, fulano não estava. Sem as máscaras a gente consegue memorizar melhor. E eu fico sempre pensando agora, entre pessoas que não estão vindo, eu fico dizendo, quanta gente amontoando poeira, não é verdade? Quanta gente sendo desperdiçada no reino, quantas pessoas subaproveitadas, que estão agora abraçando o pecado, que estão flertando de novo com o mundo, gente que poderia estar pregando, ministrando, adorando, servindo, ganhando almas, abençoando. 2 anos foram suficientes para fazer com que muitas pessoas amontoassem sobre seus ombros uma carga e um peso que elas não conseguem mais se ver livres. Quantos Saulos abandonados em Tarso, nós temos na nossa cidade? Vamos atualizar melhor? Quantos discípulos que estavam conosco estão agora abandonados em Sertanópolis, que não estão sendo notados e nem percebidos? Mas em Atos capítulo 11 ele é percebido. Paulo aparece de novo na história, mas ele aparece por causa de Barnabé. Olha ele aí de novo. Barnabé era um homem bom. Olha a característica de um discípulo de Jesus. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé tinha uma igreja pungente, irmãos. A igreja dele estava crescendo, estava recebendo membros. A igreja dele passou de algumas centenas para alguns milhares. Ele já era tido como um grande líder carismático, ao ponto das pessoas falarem, esse homem é bom, esse homem é cheio do Espírito Santo, esse homem tem fé. Ele já tinha uma popularidade, tinha muita gente perto de Barnabé, mas ele olha no meio da multidão e fala, está faltando alguém aqui. Irmãos, é essa sensibilidade que eu quero ter como pastor. E essa sensibilidade que eu gostaria que você também compartilhasse comigo como membro dessa igreja. Se você é visitante, essa palavra não é para você, fique tranquilo, receba essa palavra, processe, mas essa palavra é para você que é membro dessa igreja, corresponsável pelas vidas que o Senhor trouxe a essa comunidade. Sabe o que eu percebo nesse texto? É que Barnabé está cheio de pessoas, mas ele consegue notar quem está faltando. Ele diz, a igreja está vibrante, está cheia, os irmãos estão voltando depois da pandemia, a coisa está abençoadora, as máscaras estão caindo, está uma bênção, os ministérios estão voltando, as crianças estão vindo para a igreja, é uma maravilha, mas está faltando alguém. Está faltando alguém aqui. Barnabé tem uma sensibilidade que mesmo rodeado de uma multidão, ele consegue lembrar de Saulo. Então, o Barnabé, que a sua palavra, inclusive o seu nome, significa o homem ou filho da compaixão, dá uma olhada nisso que interessante, o filho da compaixão, o filho da consolação, é isso que nós deveríamos ter como característica. Esse Barnabé, que olha para as pessoas e se compadece com elas, ele lembra do Saulo, e vai dizer o seguinte, então, Barnabé foi à procura de Saulo, foi a Tarso, irmãos. Você imagina só, não sei se você prestou atenção na leitura da Bíblia, irmãos, preste atenção, Paulo estava em Tarso, Barnabé estava em Antioquia. De Antioquia a Tarso, você precisa pegar um navio, viajar talvez alguns dias para chegar em Tarso, uma grande cidade, e procurar alguém. Para Barnabé sair de Antioquia a Tarso, ele precisava de dispor de dinheiro, ele precisava de dispor de tempo, ele precisava de dispor de disposição. São 3 coisas inevitáveis, dinheiro, tempo e disposição, para encontrar um discípulo perdido. Irmãos, eu fico imaginando quanto esforço feito para encontrar uma vida para o reino de Deus. E sabe o que a gente faz como igreja? A gente dá desculpa. Irmãos, como nós somos ótimos em disfarçar a nossa responsabilidade no reino, dando desculpas. E uma delas, e a mais maravilhosa de todas as desculpas, eu vou orar por ele. Irmãos, Barnabé não orou por Paulo, Barnabé foi buscar Paulo. Irmãos, é um grande perigo quando a gente começa a se desculpar com a oração e usar a oração como um recurso e subterfúgio para a gente se eximir da nossa responsabilidade de cuidar de gente. Eu vou orar por ela, eu vou orar por ele. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho. A palavra não diz para a gente ir orar. Oração pressupõe a ida. Quando eu vou, eu sei que eu já orei, mas eu não fico numa oração estratosférica, transcendental, dizendo no meu mundo espiritual, Senhor, alcança o Paulo, Senhor, alcança o Paulo, visita o Paulo, oh Senhor, visita Tarso, que o Paulo seja uma bênção lá atrás. Não, eu vou buscar Paulo, irmãos, eu vou atrás dele, ele é importante para o reino. E eu queria convidar você a pensar que você não é o Saulo. Não, você não é o Saulo dessa mensagem, você não é o Paulo,
Você é o Barnabé, porque você está aqui, você está na comunidade, você está em Antioquia. O problema é Tarso, que está matando os discípulos de Jesus, e Deus está nos convidando para ir buscá-los, para ir ao encontro deles, irmãos. Não é fazer reunião de oração, dar as mãos e falar: Senhor, traz de volta os que se perderam. Não, irmãos, é ir buscar os que se perderam, irmãos. É encontrar quem está distante. É dispor de dinheiro, de recurso, de tempo, de esforço humano para dizer: eu vou visitar essa pessoa, eu vou mandar uma mensagem para ela que seja, eu vou chamar ela para a mesa da ressurreição na minha casa, mas eu vou resgatar Paulos que estão perdidos e desprezados durante essa pandemia. Se eles saíram da igreja por intenção própria, ou se a igreja foi participante nisso, na saída deles, irmãos, não importa. O importante é você saber que o seu papel é Barnabé, não é Saulo. Eu não estou falando com Saulos aqui essa noite. Estou falando com Barnabés e Barnaboas. Gente que vai fazer o seu trabalho e que vai procurar em Tarso. E vai procurar até encontrar, irmãos. Não é uma procura aleatória. Não é aquela procura assim: Paulo está aqui? Não, ele não está. Ah, beleza, então. Bom, Deus, o senhor sabe que eu pelo menos tentei. Um dia nós vamos fazer o evangelismo, irmãos, numa casa de uma pessoa bastante difícil, bastante complicada, inclusive com envolvimento em ocultismo, e é uma visita realmente opressora. Visitas assim, realmente, elas têm uma característica diferenciada. Eu levei uma pessoa junto comigo, falei: você vai comigo, nós vamos fazer uma visita, tal, a situação é assim, no meio do caminho eu expliquei, aí quando eu cheguei lá, nós batemos palma, aí ninguém atendeu, aí a gente entrou no carro e falei: graças a Deus que não estava, né, pastor? Ô, Barnabé, nossa responsabilidade é ir, e bater palma até atender, e voltar mais tarde, e voltar depois, e vir depois. Não é dar graças a Deus que ela não atendeu o telefone, que ela não fez o convite, que ela não recebeu o convite. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo, a gente brinca de ser cristão. O diabo continua fazendo a sua estratégia de destruição em massa. Nós estamos ainda talvez, elogiando mutuamente com atividades inúteis e talvez sem sentido. Porque pense bem, quando você liga para uma pessoa, para ela vir na terça da esperança, uma celebração intencionalmente evangelística, para que você traga visitantes na terça-feira da esperança, para que elas ouçam o evangelho de uma maneira diferente na nossa comunidade. Aí você liga para essa pessoa e faz assim: e aí, fulano, tal, olha, você gostaria de vir na terça da esperança com a gente? Eu passo na sua casa, te pego. Ela diz: não, eu não tenho roupa. Ah, que pena, então tá bom. Irmãos, não é assim. Barnabé não faz assim. Barnabé fala assim: mas que roupa que você precisa? Quer ir no bazar missionário? A gente dá um jeito lá. Você quer ir na loja? Eu passo o cartão, compro uma roupa para você. Não tem problema, porque o diabo está pagando, irmãos, ticket para as pessoas entrarem na Expo Agro e se prostituírem lá dentro, e se embebedarem lá dentro. O diabo está pagando ticket para elas. O diabo está pagando vale transporte para elas chegarem até lá. Gente que diz: eu não tenho dinheiro. O outro fala: não, eu tenho, eu pago para você ir comigo. Para destruição. E a gente sabe o que a gente faz? Pouco Barnabé nós somos, ao ponto de falar: não, então tá bom. Deus, o senhor sabe que eu fiz a visita, o senhor sabe que eu mandei a mensagem, o senhor sabe que eu tentei. Você tentou mesmo? Porque o Barnabé procura até encontrar. Essa pessoa que Deus está trazendo ao seu coração enquanto eu prego essa mensagem, você vai procurar até encontrar? Você vai insistir com ela? Você vai bater na porta, e na porta, e na porta, e bater de novo, e vai tentar novamente? Porque Barnabé não desiste. Barnabé vai em encontro de Paulo, mas Barnabé não fica em Tarso. Barnabé encontra o Paulo em Tarso e devolve ele para Antioquia. Olha que palavra bonita. Sai de Antioquia, vai para Tarso e volta para Antioquia, a comunidade de crentes. E assim então, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé é um resgatador de vidas e de corações. Ele vai a Antioquia, ele sai de Antioquia para Tarso, mas volta para Antioquia. Eu quero convidar você a ir para Tarso e trazer aqueles que Tarso está aprisionando e devolver de volta para essa Antioquia. O que é essa Antioquia, irmãos? Vamos ser sinceros? Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. É para cá. Eu não sou pastor de outra igreja. Eu quero convidar e compartilhar com você a buscar quem está afastado e trazer de volta para cá, para fazer parte da nossa comunidade. Pode ser que até no meio do caminho essa pessoa não se adeque ou não queira ficar, é uma escolha dela, mas o nosso papel é trazer de volta para a nossa Antioquia e saber que elas fazem a diferença. E melhor que isso, elas fazem falta. Elas fazem falta para nós. Não sei se você já assistiu um filme chamado Até o Último Homem. Fica aqui uma dica de Netflix para você ainda hoje, ou talvez para o feriadão prolongado. Até o Último Homem é um filme do Mel Gibson, inclusive, onde esse autor chamado Andrew Garfield, ele interpreta um personagem que
faz um resgate de soldados. Ele é um soldado adventista, que é convocado para o exército, e ele quer servir o seu país na Segunda Guerra Mundial contra os japoneses, mas ele não pode pegar no rifle, porque ele leva a sério um mandamento que diz: não matarás. Quando ele chega naquele lugar e fala para o general: olha, eu vou para a guerra, mas eu não posso fazer atuações com rifle. O general dá risada na cara dele. Ele vira motivo de chacota, zoação, todo mundo humilha esse homem durante todo o seu período no exército, e todo mundo diz para ele: você não pode participar do exército. E ele queria, patriota como ele era, ele queria lutar pelo seu país, ele queria estar, mas sem matar ninguém. Já imaginou? Ele queria lutar na guerra, mas sem matar ninguém, por causa da sua religião adventista. Então, ele entra com um advogado, vai à Suprema Corte e consegue o direito de servir na guerra sem pegar no rifle. E ele vai como auxiliar de médico e vai como resgatador. Bom, eu vou passar um trecho desse filme, só para você ver aqui, são 3 minutos, é só um trecho de uma parte, onde ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? Está todo mundo morrendo nessa guerra massacrante, o que o Senhor quer de mim aqui, Senhor? E então veio uma frase na sua mente: só mais um, me ajude a salvar mais um. Por isso é até o último homem. Ele fica ali e salva quase 100 pessoas que foram baleadas, atingidas, até mutiladas. Ele faz o salvamento sozinho de todas essas pessoas. E um pedacinho desse filme para você entender o que é que nós estamos querendo falar sobre Operação Resgate. Vamos assistir.
que é interessante nessa história é o fato de ele sempre estar dizendo: me ajude a salvar mais um, me ajude a encontrar mais um, me ajude a buscar mais um. Talvez o que seja mais interessante é que ela é baseada em fatos reais, a história de Desmond Doss, um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e salvou quase 100 pessoas sem carregar um rifle em suas mãos, e foi condecorado pelo Senado dos Estados Unidos. Interessante de que um homem pôde fazer isso com gente que estava num campo de guerra. Será que a gente pode fazer isso por pessoas que estão sendo mutiladas em suas esperanças, em suas oportunidades, em suas crenças, seus valores? Será que nós não podemos ser uma comunidade melhor, mais compassiva, mais amorosa? Será que a gente não pode, essa semana, buscar alguém para sentar na mesa da nossa casa? É muito difícil para você abrir a porta da sua casa e receber alguém na mesa do seu lar? Custa tanto desse jeito? É tão complicado. E talvez essa porta aberta, essa mesa posta, possa ser o maior resgate que você fez na história da vida de alguém. E vai ser lembrado na eternidade, quando você chegar, o Senhor disser para você: venha bendito, assuma esse lugar de importância aqui no meu reino. E você diz: mas Senhor, o que eu fiz? Eu não fiz nada. E aí o Senhor Jesus vai falar assim: eu tive sede e você me desse de beber, tive fome e me desse de comer, estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar, estive enfermo e fostes me ver. Por que a gente não pode, irmãos, ter uma atitude como essa de resgate? Eu quero que você deixe a sua mediocridade agora, ou até mesmo o seu milindre pessoal. Você não é Paulo que precisa ser buscado em Tarso. Você é Barnabé que está em Antioquia. Seja bem-vindo a Antioquia. Antioquia é vibrante, Antioquia é legal, Antioquia tem culto, Antioquia tem presença, Antioquia tem pessoas. Mas Tarso é triste. Tarso a gente fica esquecido, empoeirado, a gente fica maltratado, a gente fica na geladeira, a gente fica afastado. Então vamos ser Barnabés, que embora estejamos cercados de pessoas, conseguem notar que está faltando alguém. E faz a oração dizendo: Senhor, me dê mais um. Mesmo que esse um seja mutilado, machucado, ferido, complicado e difícil como eu sou, e até um grande pecador como eu também sou, mas me ajude a salvar mais um. Eu quero convidar você a refletir sobre isso essa noite, porque Paulo é o maior apóstolo do cristianismo, superando o próprio Pedro, o escritor de 13 cartas do nosso Novo Testamento. Praticamente 60% de todas as cartas foi ele quem escreveu. Quase metade, perdão, melhor atualizando. Quase metade de todas as cartas foi ele quem escreveu. Paulo é um grande personagem, mas quem é o responsável pela vida de Paulo é o Barnabé. Só tem Saulo, só tem Paulo onde existem Barnabés. Irmãos, o próximo Paulo, que vai ser um missionário no sul da Índia, que vai ser um missionário no norte da África, que vai ser um médico que vai abençoar vidas, que vai ser um empresário que vai ter empreendimentos sociais. O próximo Paulo, que vai ser um pastor, pregador do evangelho, que vai ser um líder, influenciador de gerações, que vai cuidar de pessoas. O próximo Paulo está em Tarso, está perdido, está abandonado. E talvez você seja o Barnabé, que Deus esteja separando essa noite para ir buscar e resgatar. Não despreze a sua missão, e não despreze a operação resgate que o Senhor chamou você a fazer hoje. Resgatar pessoas. Se afastaram. Não vamos negar a realidade. Esse diagnóstico é preciso e verdadeiro. Eu só quero compartilhar com você, para nos ajudar nessa operação que começa hoje, a buscar pessoas que já não estão mais conosco, participaram do nosso retiro, participaram das nossas campanhas, participaram dos nossos ministérios, estiveram tomando ceia conosco na mesma mesa, mas que hoje estão em Tarsos, perdidos e abandonados. É a nossa responsabilidade ir buscar, porque de oração você pode ter certeza que a gente vai estar fazendo isso. Eu vou, irmãos, como pastor, mas para mim é muito mais prático, porque eu sou pastor. É minha responsabilidade ir. Mas eu quero convidar você a sair do comodismo e também você ir comigo. Porque nós teremos um grupo que estará orando constantemente. Para cada convite que você fizer para a Terça da Esperança, para cada visita que você fizer, para cada mesa que abrir nesses próximos 2 dias da semana, nós vamos estar orando para que Deus use a sua vida como um grande Barnabé para trazer Saulos. Então, eu quero orar agora com você. Para que Deus traga à sua mente, ao seu coração, um nome. 2 nomes, mas pelo menos um nome, que você sabe que você precisa investir e inserir no seu círculo de ação de Barnabé. Vamos fazer isso juntos? Você pode fechar os seus olhos enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente.
Senhor Jesus, nós queremos pedir agora que por uma revelação espiritual, o Senhor coloque um nome, ou quem sabe até mesmo uma família, em nossa mente, em nosso coração. Se estiver difícil ver esse nome, então fala aos nossos ouvidos. Destapa os nossos ouvidos agora, para que possamos ouvir a Tua voz sussurrando: esse é o meu Paulo, essa é a minha Paula, esse é o homem, ou essa é a mulher que está esquecido, essa é a pessoa que eu quero que você vai resgatar. Senhor, traga no nosso coração um nome, pelo menos um, para que a gente possa fazer alguma coisa para trazer de volta para Antioquia, para que a gente não se esqueça e não deixe-as saírem pelas portas do fundo, mas que a gente possa alcançá-las com o poder da graça, do amor, e dizendo: você faz falta. Senhor, tem muita gente aqui que está fazendo falta. Eu agradeço ao Senhor pelos que estão, mas eu não posso me esquecer de quem não está, e de que está fazendo grande falta para a nossa comunidade. Então desperta esse povo, desperta os que ficaram, desperta os que estão em Antioquia, para essa missão em Tarso, de operação resgate, de resgatar mais um, apenas um, mas que vai fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantarmos essa canção, você vai receber um papel e uma caneta em suas mãos, que nós fizemos especialmente para esse dia. Nesse papel você vai ter um nome, para você escrever o nome da pessoa. Esse papel é seu, não vai vir para a gente, pode preencher do jeito que você quiser, com apelido, com irmão da fulana de tal, não tem problema. Você vai escolher o jeito que você vai fazer. Esse papel é seu, você vai anotar o nome, e lá vai ter 3 opções: mensagem, visita e mesa. Escolha uma das 3 para essa semana você fazer. Essa semana, irmãos, não é no final do ano, não é daqui 15 dias. Essa semana, 3 atitudes que você pode tomar, ou uma delas: você vai enviar uma mensagem, você vai fazer uma visita, ou você vai abrir a porta da sua casa e receber na sua mesa. Isso vai ser restaurador, reparador. E domingo que vem nós estaremos aqui no culto de Páscoa para contar os nossos saulos que voltaram à nossa comunhão, e Deus vai usar a sua vida, porque nós estamos orando para Deus fazer isso através de você. Receba o seu papel, receba a sua caneta, coloque esse nome. E não se preocupe, tem gente que vai receber mais de um convite para ir para a mesa, tem gente que vai receber mais de uma ligação ou mais de uma visita. Isso é bênção. Se fosse comigo eu falaria: uau, 2 pessoas entraram em contato comigo, eu ficaria muito feliz e honrado. Faça isso, e não delegue para outro, mas faça com responsabilidade. Agora, se você é membro da nossa comunidade e não tem uma pessoa para você buscar e alcançar, uma pessoa para você pelo menos mandar uma mensagem e dizer que está fazendo falta, meu irmão, onde é que você esteve nesses 2 anos, hein? Enquanto nós cantarmos essa canção, a nossa equipe vai passar distribuindo o papel e a caneta. Aí você pode preencher, e no final você devolve as nossas canetas, por gentileza. Pode acender as luzes, por favor? Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me.
enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Que o Senhor te encha com a unção de amor, de gratidão, de alegria, porque você está aqui, mas também te encha de compaixão, discernimento e orientação da palavra de Deus para você continuar seguindo e nos ajudando nessa obra. Você pode continuar aqui preenchendo o seu papel se quiser, você pode orar por esse papel, mas tenha certeza que o mais importante é a ação que você colocou que vai fazer. Faça em nome de Jesus. Deus te dê coragem, ousadia e responsabilidade e te encha do Espírito Santo. Uma boa semana, irmãos. Deus abençoe. Você pode deixar a sua caneta na saída assim que terminar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche